Olá, crianças! E aí, tudo bem com vocês? Como passaram essa semana? Lembraram de lavar as mãos, tomar bastante água? Eu passei uma semana muito legal, porque eu estava revisando os nossos conteúdos para a nossa aula de hoje. Tudo que nós aprendemos desde lá do comecinho do ano até a semana passada. E por falar em semana passada, você se lembra que nós vimos na semana passada? Qual era o assunto da nossa aula da semana passada? Isso mesmo, nós concluímos o nosso conteúdo sobre a atuação de homens e mulheres nas organizações religiosas. Vimos lá, então, ao longo das últimas semanas, como que os líderes religiosos, como que essa hierarquia funciona para homens e para mulheres. Vimos aquelas religiões onde só os homens exercem uma função de liderança e as mulheres exercem outra. Outras religiões onde homens e mulheres podem exercer a mesma função. E algumas que, apesar de serem bastante rígidas, porque são religiões muito antigas, já vem mudando aí a sua visão acerca da atuação de homens e mulheres. Muita aprendizagem, não é mesmo? E hoje nós vamos começar então as nossas aulas de revisão. Para as nossas aulas de revisão, você vai precisar daquele seu material de anotação que a gente usa toda semana. Então, separa o seu material que eu espero você. Agora que você já separou o seu material, eu vou te convidar para fazer uma viagem no tempo. Será que já existe viagem no tempo? Nós vamos fazer uma aqui na nossa aula. Para isso, vou pedir para você sentar confortavelmente e nós vamos pensar aí em tudo que nós aprendemos esse ano e vamos voltar lá no comecinho. Combinado? Então, se prepara que a nossa viagem no tempo já vai começar. Agora que você já viajou no tempo, nós chegamos lá no mês de abril, quando tudo começou. Quando nossos encontros semanais começaram e a gente se conheceu. Lembra daquele dia? E o que nós aprendemos na nossa primeira aula de ensino religioso aqui pela TV? Lembra disso? Nós aprendemos o que era mitologia. E agora eu quero ver se você se lembra o que é mitologia. Por isso, você vai copiar a pergunta no seu caderno, responder e a gente já volta para ver se você se lembra.
Lembrou que a mitologia conseguiu responder essa pergunta? Então, eu tenho certeza que você respondeu bem certinho. Mas vamos ver o que o dicionário diz? Acompanhe a leitura comigo. Mitologia: um conjunto de mitos próprios de um povo, de uma cultura determinada ou de uma tradição. Ciência cujo objetivo é o estudo e a interpretação dos mitos, de sua origem, de seu significado, considerados do ponto de vista filosófico, antropológico e cultural. Puxa vida, mas o que isso quer dizer, não é mesmo? Mitologia, então, é esse conjunto dos mitos dos povos antigos e dos povos mais recentes. E também uma ciência que estuda esses mitos. Estuda esses mitos a partir de um ponto de vista científico, né? Como que esse mito surgiu, de onde ele vem, qual a religião que traz esse mito, por que ela conta essa história. A mitologia, então, é o conjunto de mitos. Mas o que são mitos? Você se lembra? Copia lá essa pergunta, responde e a gente já volta.
Conseguiu responder? Vamos ler juntos o que o dicionário diz? O mito, então, é uma história cujos protagonistas são deuses, semideuses, seres sobrenaturais e heróis que representam simbolicamente fenômenos da natureza, fatos históricos ou aspectos da condição humana. Então, os mitos são essas histórias religiosas sobre os deuses, sobre como eles criaram as coisas, sobre como a natureza surgiu. Cada religião vai ter o seu conjunto de mitos, o seu conjunto de histórias. E é muito importante a gente lembrar que os mitos são histórias religiosas. E para as pessoas que seguem aquela religião, eles têm uma importância muito grande. No ensino religioso, nós estudamos esses mitos do ponto de vista histórico, filosófico, geográfico, antropológico e todas essas palavras difíceis que os adultos gostam de usar. Mas, para quem segue aquela religião, aquela história é uma verdade absoluta. E é por isso que nós precisamos respeitar esses diferentes mitos, essas diferentes formas de explicar o nosso planeta. E teve mais uma outra palavrinha que nós aprendemos lá no início das nossas aulas. Inclusive é uma palavra que rima com mito. Você se lembra que palavra era essa? A palavra rito. Será que você sabe o que essa palavra significa? Lembra? Nós aprendemos isso nas nossas aulas e eu tenho certeza que lá na sua escola você também já tinha ouvido falar sobre isso. Por isso, mais uma pergunta para você responder. O que é rito? Responde e a gente já volta.
Vamos ler juntos o que o dicionário diz para nós, então? O rito é um comportamento repetido e invariável, mantido por um indivíduo na realização de determinada coisa ou atividade, um costume, um hábito, um conjunto de cerimônias e regras a serem observadas na prática de qualquer religião. E aqui nas nossas aulas nós vimos ritos de iniciação, ritos de passagem, ritos funerários, ritos celebrativos e muitos outros, que são aquelas ações repetidas, aquelas cerimônias. E nós também aprendemos que elas podem ser religiosas ou não. Isso mesmo, existem alguns ritos que não são religiosos, que são os ritos seculares. Lembra dessa palavrinha? Secular é tudo aquilo que não é religioso. Então agora nós vamos fazer uma atividade. Nós vamos fazer um quadro com ritos seculares que nós realizamos no nosso dia a dia. Um rito coletivo ou individual. Então você vai escrever aí nessa tabela, de um lado qual é o rito que você faz e do lado se ele é coletivo ou individual, se você faz ele junto com outras pessoas ou individualmente. Eu vou te dar um exemplo. Lá na escola, quando a gente canta o hino nacional. Cantar o hino nacional é um rito. Então eu posso escrever ele ali na primeira coluna. Cantar o hino nacional. E agora, cantar o hino nacional é um rito coletivo, eu faço junto com as outras pessoas, ou individual que eu faço sozinho? Isso mesmo, é coletivo. Então você já pode preencher lá a primeira como rito, cantar o hino nacional, e do ladinho marcar que ele é um rito coletivo. Eu vou te dar um tempinho para você anotar aí 4 ou 5 ritos que você faz no seu dia a dia ou que você lembra que acontecem aí na sua escola ou na sua casa, mas que não tem característica religiosa. Combinado? Então, preencha aí essa tabela e a gente já volta.
Existem muitos ritos que a gente faz no nosso dia a dia, que a gente faz uma vez por ano, que a gente faz uma vez por mês, e alguns que a gente faz todos os dias, bem certinho. Por exemplo, quando a gente acorda de manhã e vai escovar os dentes. Escovar os dentes é um rito de saúde, um rito de higiene individual. É uma coisa que nós fazemos sozinhos. Então, acorda de manhã e escova os seus dentes. Algumas famílias têm como rito fazer o jantar todos os dias e todas as pessoas jantarem juntas, ali para reunir a sua família. É um rito coletivo. Eu tenho certeza que você faz muitos ritos todos os dias, mesmo sem perceber. São coisas que nós fazemos tão automaticamente, é tão do nosso hábito fazer, que a gente nem se dá conta que faz aquilo todos os dias exatamente igual. E é bem importante a gente refletir sobre isso. E as religiões também vão ter os seus ritos, também vão ter essas ações, esses hábitos, esses costumes que são repetidos periodicamente ou diariamente, né? Algumas religiões, por exemplo, como os Hare Krishna, têm o hábito de fazer o mantra Hare Krishna várias vezes por dia, usando aquela japamala, aquele colar de contas onde eles vão contando quantas vezes eles fizeram. E eles fazem isso todos os dias. Outras religiões, por exemplo, como a católica, vão ter a missa todos os domingos. E dentro da missa tem uma série de ritos a serem seguidos. Então, os ritos fazem parte da nossa vida religiosa e também da nossa vida secular. Mas além dos mitos e dos ritos, nós aprendemos sobre algumas formas de expressão da religiosidade. Algumas formas de mostrar a religiosidade para as outras pessoas. E uma delas eram expressões artísticas. Nós vimos aí que as religiões se utilizam muito da arte para expressar a sua espiritualidade. E agora nós vamos ver um vídeo que é uma montagem de várias apresentações diferentes, de várias religiões diferentes, chamado Vozes do Sagrado. Quem promove esse evento, Vozes do Sagrado, é a Sintec, que eu já falei aqui com vocês sobre a Sintec nas nossas aulas, que é a Associação Interreligiosa de Educação, que nos ajuda aí a organizar o ensino religioso. E eles promovem esse evento que traz pessoas de várias religiões diferentes apresentando as suas expressões artísticas, canto, dança, recitar trechos de livros sagrados. E agora nós vamos ver um vídeo que mostra algumas apresentações de música, de canto de religiões diferentes. Então, presta atenção nesse vídeo que foi preparado com muito carinho para a nossa aula de hoje. Eu te adoro, oh Senhor Supremo. Pero con alta vida, daya kavya, para vakavya nasita, boda sodaraga, kandar pakoti kamania,
Vijeja Soga Govinda Hari Puruja Tamaham Bhajame Govinda Hari Puruja Tamaham Bhajame Govinda Eu te adoro. Nós vimos que não é só a música, não é só o canto que é uma expressão artística da religiosidade dessas comunidades. Algumas religiões vão trazer como expressão a pintura, a escultura, a literatura. E eu trouxe aqui para a gente ler agora um poema que fala sobre a cultura indígena. Quem escreveu esse poema foi o Tiago Raqui, que fica nesse livro aqui, A Pescaria do Curumim e Outros Poemas Indígenas. E eu vou ler agora um poema que faz parte desse livro. Vamos lá? Convite à alegria. A noite é de todos. Venham cantar, venham meninos, sorrir e dançar. A lua está sorrindo, o arco-íris dormindo. O sol continua sonhando com o dia que vem vindo. As estrelas já querem dormir, chamam a madrugada. O frio começa a partir nos primeiros raios da alvorada. E a manhã chega linda, toda vestida de alegria. Faz desabrochar a flor margarida, perfumando o dia de poesia. Amanhã é de todos. Venham cantar, venham meninos, sorrir e brincar. Então, esse poema do Tiago Raqui fala um pouquinho sobre essa cultura dos indígenas, que nós vimos também nas nossas aulas que a relação deles com a espiritualidade está muito ligada à natureza. Por isso, mesmo quando eles se expressam artisticamente em forma de literatura, a natureza aparece não só como pano de fundo, mas também como personagem principal. Aqui, falando da noite, da lua, das estrelas e da importância da gente lembrar que por mais que a noite seja escura, seja um pouquinho fria e que assuste um pouco, logo, logo o sol nasce de novo, o sol brilha como um convite para a gente sorrir, para a gente ficar feliz, para nós nos divertirmos e aproveitarmos a vida, aproveitarmos o dia. Essa mensagem é muito importante, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo. Eu sei que muitas vezes nós ficamos com medo. Parece muito assustador
tudo que aconteceu nesse ano de 2020. Mas é importante a gente lembrar que amanhã sempre é outro dia. O sol sempre vai nascer. E sempre é um motivo para a gente sorrir, para a gente ficar alegre, para a gente ficar feliz. E essas expressões artísticas da religiosidade, elas fazem parte da nossa cultura, da cultura popular, da cultura das religiões. E mesmo que a gente não professe aquela religião, que não seja a nossa fé, em algum momento nós já vimos algumas expressões artísticas dessa religiosidade. Em algum momento da nossa vida, isso fez parte do nosso dia, nem que seja por a gente ter visto uma foto, ter ouvido uma música de longe. Nós sempre temos contato com essas expressões artísticas da religiosidade. E essa era a nossa revisão do dia de hoje. Nós terminamos aqui de revisar esses conteúdos sobre mitos, ritos e expressões artísticas da religiosidade. Na semana que vem, a gente volta para revisar mais alguns conteúdos, combinado? E assim, a gente vai lembrando tudo que nós aprendemos no ano de 2020 para deixar o nosso cérebro afiado para o ano de 2021. Então fiquem bem, lembre de lavar muito bem as suas mãos, tomar bastante água e nós nos encontramos na semana que vem para mais uma revisão e mais diversidade religiosa. Até lá!